Bom, pessoal, boa noite, novamente. Sejam bem-vindos, né, a esse evento, que é a Spell Fair, né? Fui agraciada com esse convite para participar dessa feira virtual de magia. É um prazer enorme ser uma das componentes, né? São várias pessoas que estão participando dessa feira, e é muito interessante para mim e muito gratificante estar nesse local aqui, né, de palestrante, falar sobre os meus conhecimentos, apresentar o meu trabalho, apresentar a Alminaré, né, e tudo aquilo que a gente vem plantando desde sempre, né. Eu vou me apresentar, né, primeiro vou pedir a bênção, né, a bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos, que meu Pai algum abençoe vocês, que Maria Mulambo mesmo, com toda a sua graça, com toda a sua... Tem alguém que está com o microfone ligado? Pronto. Então, que Maria Mulambo mesmo, com toda a sua inteligência, sabedoria e firmeza, possa abençoar a nossa noite, nossos ouvidos, abrir a nossa mente, compartilhar da sua sabedoria, para que possamos cada dia mais crescer como pessoas, né? Como mulheres, tem homens também, eu creio que tem homens também no grupo, mas hoje nós vamos falar sobre as mulheres, né? Sobre essa força feminina. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Me respondam aí. Sim. Sim? Ah, ótimo. Que bom. Se tiver com algum problema, pode sinalizar no chat, certo? Que a gente intervém, tá bom? Então, antes de tudo, né, nós vamos falar hoje sobre Maria Mulambo, a força de quem chegou ao limite. Hoje essa palestra é exclusivamente para aquelas pessoas que estão se sentindo cansadas e que acham que não tem mais condições, não tem mais para onde ir. Aí eu cheguei ao meu limite, eu cheguei até ao chão. Mas antes, pode passar, por favor? Antes disso, né, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cleo Barbosa, eu sou terapeuta integrativa e complementar. Eu sou uma mulher de santo, né? Eu sou uma mulher do candomblé. Venho aprendendo ao longo de 10 anos nessa vida, né? Religiosa, espiritual. Eu tenho as minhas heranças familiares e ancestrais. E a cada dia, e desde quando eu comecei a me dedicar a essa vida, a minha espiritualidade, ela vem me presenteando na cura de pessoas, na cura de alma, na cura material. É como se fosse um filtro, né? Se a gente tivesse realmente esse dom de ser esse filtro. Mas isso não sou eu, Cleane. Isso é a ancestralidade, a espiritualidade. E quando a gente permite que a espiritualidade entre em nossa vida, a gente começa a fazer o equilíbrio do que a gente pode ou não aceitar. Então, aqui eu sou a criadora da Alminaré, Práticas Ancestrais Integrativas, né? A Alminaré, ela nasce desse encontro entre o saber ancestral e o cuidado terapêutico contemporâneo. Ele não somente lidar com as terapias afrocentradas, mas também com as terapias e medicina chinesa, né? Como eu já havia dito antes, eu sou terapeuta ancestral integrativa, né? Eu trabalho com famílias, com mulheres, principalmente, com fins de ciclo, início de ciclo, né? A gente trabalha com o luto visível e invisível, né? A gente trabalha nessa reorganização. A gente coloca as pessoas para se reorganizar e para enxergar a luz, né? Para enxergar as possibilidades. Pode passar. Então, a Alminaré, ela foi fundada dessa necessidade
em colocar em prática a minha espiritualidade. Por muitos anos eu pensei como que eu poderia trabalhar, além de ser uma mulher de axé, né, com cargo de axé, como eu poderia trabalhar como profissional, como pessoa, não somente limitando a essa questão do candomblé, né? A gente precisa passar por várias e várias vertentes para a gente poder também ter como, ter uma gama de conteúdo e ter como lidar com várias outras questões que não é só exclusividade ou se resolve somente com aquilo que a gente pratica, né? A gente precisa também levar a sério, né? E conhecer outras possibilidades. Os serviços que a Alminaré, ela possui, a gente tem os serviços online, né, que são as leituras oraculares do baralho cigano, né, mapa de Odô dos Orixás, o mapa numerológico, né, a gente tem os banhos energéticos, que são passados online também, os rituais de limpeza que são passados, alguns rituais de limpeza podem ser passados de forma online, abertura de caminhos também, e presenciais também, tanto baralho cigano quanto os banhos energéticos rituais são feitos também presencialmente. A gente possui também, já voltado para a medicina tradicional, chinesa, ou ancestral, porque se a gente estudar, né, vamos ver que a meditação, o relaxamento, ela também não é só dos povos chineses, né? Existem outras em outras etnias, né, em outras organizações. Então, eu faço a meditação, relaxamento, aromaterapia, fitoterapia, a hipnose clínica, o acompanhamento psicanalítico só para mulheres. O foco da Alminaré é trabalhar com mulheres, né? Presencial aqui no consultório eu faço auriculoterapia, escaldapés, que é ritualizado, juntamente com reflexologia podal e a reflexologia manual. Então, tem uma gama de serviços. E a Alminaré está de portas abertas para todas vocês. Pode passar, por favor. Então, nós vamos começar, de fato, com a nossa palestra, com o nosso círculo de conversa, vamos dizer. No finalzinho, antes de terminar, eu vou abrir para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, para entender como é que Maria Mulambo pode me ajudar, nos ajudar a passar por algumas situações que a gente pensa ser o limite, né? Ser o chão. Então, eu começo com esse chamado espiritual, invocando, né, a atenção de vocês para que possamos, nesse momento inicial que a gente ainda está assim um pouquinho, chegou do trabalho, né, está mais assim um pouquinho agitada. Então, junto comigo, né, vamos fechar os olhos, respirar fundo, poder sentir o ar entrando pelas narinas e saindo suavemente pela boca, respirando. Coloque as mãos pousadas sobre as pernas, sobre a coxa. Tenta relaxar da maneira que mais lhe convém nesse momento. Se não precisar, se não quiser fechar os olhos, pode ficar com os olhos abertos. Mas se concentre no que vocês irão absorver essa noite. Então, respira. O ar, ele oxigena, ele faz essa troca gasosa, ele limpa o sangue, ele irriga todos os órgãos, ele dá vitalidade, ele dá energia ao cérebro, ao coração, ele enche o pulmão, ele oxigena as mãos, os pés, todo o nosso corpo. E respira. Mais uma vez. E aí sim, a gente acorda para a vida,
com esse chamado espiritual. Olha só o que tem escrito aqui. E que cada mulher aqui possa se assentar onde está, que o corpo encontre repouso e que o coração não precise se defender. Quantas vezes nós ficamos em modo de defesa? Quantas vezes nós não relaxamos? Quantas vezes nós não descansamos? Nós não conseguimos digerir, se alimentar, pensar, raciocinar. Né? Quantas vezes o nosso coração teve que se defender, mesmo que calado, né? Porque o coração ele não para. É igual a nossa mente, não para. Por mais que a gente tente esconder, por mais que a gente tente desvencilhar o coração, ele está em modo de defesa o tempo todo. Então, que agora, nesse momento, cada um que estiver aqui, independente seja homem ou mulher, que possa se assentar, possa descansar. Né? O objetivo dessa palestra é ressignificar a queda. Apresentar Maria Mundo como força de reconstrução, como apoio, como levante. Durante a palestra vocês vão perceber que a capacidade e que esse vento nos traz, que essa lebara nos traz, é a capacidade realmente de ressignificar. Você não tem muita opção nesse momento, mas ela vai te dar as opções que você precisa. Pode passar, por favor. E a gente vem para o nosso primeiro tópico, né, após essa chamada espiritual, que é a queda e o silêncio. Toda mulher, em algum momento da vida, conhece o chão. Quem já conheceu o chão aqui? Quem já caiu? Pode responder no chat, viu? Todo mundo aqui só ficou em pé, só teve vitórias. Que bom, viu? Isso é maravilhoso. Eu já conheci o chão. Yasmin falou, eu já conheci o chão. Quem nunca caiu, né? Várias vezes. Quantas vezes tivemos que recomeçar? E às vezes sem saber como fazer isso. Quão difícil é recomeçar? Por quê? Porque a sociedade ensinou a nós mulheres que o chão, que cair, ele é falta de sucesso, né? É um fracasso, é um limite. Nós somos moldadas a ter uma família, a ter sucesso, né? Sucesso financeiro, uma família perfeita, não termos doença, não termos celulite, não termos nada que desagrade. Nossa casa sempre tem que estar limpa, bem limpa, arrumada. O prato não pode ficar sujo, a roupa tem que ser bem passada, né? O cabelo tem que estar arrumado, a unha também, sobrancelhas feitas, buço bem feitos, né? Por quê? Porque a sociedade impõe essa perfeição às mulheres e nem sempre traz de volta essa condição dela ter essa perfeição, que não existe, né? Então, toda mulher, em algum momento na vida, ela conhece o chão. O mundo ensinou que as mulheres que cair, ele é um fracasso, né? A espiritualidade ancestral ensina que cair é retorno, né? Então, o chão, ele não é castigo. O chão, ele é limite. É quando o corpo diz, basta, eu preciso me reorganizar. Toda mulher que chegou até aqui já caiu em algum lugar, né? De uma relação, de uma identidade, de um sonho, de um papel que não cabia mais, que não era aquilo que ela aceitava mais, que outrora era cabível, mas agora não cabe mais. E quando tudo cai, ela sobra o quê? Sobra o essencial, sobra quem você é. Sobra você,
né? Então, o chão, ele não rejeita ninguém. O chão, ele não rejeita ninguém. Ele sustenta até quem foi jogado para fora, né? Então, a queda, ele não é o fracasso, é um limite imposto pela vida, enquanto algo, ele precisa ser mudado. O chão, ele é mudança. Talvez a gente não enxergue tanto isso, mas o chão, ele é mudança. Pode mudar, por favor? E aí nós vamos agora falar sobre nossa estrela, nossa principal, né? Aqui eu não vou folclorizar Maria Mulambo, né? Eu não vou contar a história de Maria Mulambo. Eu dou uma dica para vocês, pesquisem sobre Maria Mulambo, né? Eu não vou falar sobre a história da entidade, eu não vou falar sobre as manifestações dela, eu vou falar como a Maria Mulambo age terapeuticamente na vida das pessoas, né? Como a gente tem a visão somente espiritual, mas a gente não vê que terapeuticamente, psicologicamente, na saúde mental, ela trabalha também. Então, aqui, a Maria Mulambo não chega quando tudo está bonito. Ela chega quando já não tem mais fingimento. Quando a gente se fala sobre Mulambo, a gente remete a quê? A, né, trapos rasgados, coisas rasgadas, coisas que as pessoas não querem mais, a cansaço, a desprezo, né? Muitas pessoas associam realmente a Maria Mulambo como uma entidade, é uma entidade de farrapo, vive nos esgotos da vida. Pelo contrário, ela pode até estar nesses lugares, mas é justamente para tirar vocês, as pessoas, de lá. Maria Mulambo, ela não trabalha quando tudo está bem, quando tudo está bonito, belo. Aí eu só venho aqui se você tiver maravilhosa. Eu só vou ser a sua lebara, seu espírito de luz, se você estiver perfeita. Imagine só, toda arrumadinha. A partir do momento que você caiu, eu não vou ser mais o seu espírito de luz? Não. Maria Mulambo, ela está com você a partir deste momento. Não significa que será só neste momento, né? Então, assim, ela não trabalha com vingança, ela não trabalha com espetáculo, ela fala sobre dignidade, verdade, sobre retomada do eixo. Maria Mulambo, ela não é enfeite espiritual, ela não tem um altar majestoso, né? Ela não está ali naquele altar de vaidade. Ela anda onde há lágrima escondida, onde há véu rasgado, né? Onde existe história que ninguém quer mais ouvir. Maria Mulambo, ela é o ouvido. Ah, mas assim, Exu é tão bonzinho assim? Nós não estamos falando de bondade, nós estamos falando de resgate. De ir aonde ninguém mais consegue ir. De ouvir o pranto de quem ninguém mais quer ouvir. É aí que Maria Mulambo trabalha, né? A sabedoria ancestral, né, ela ensina que não é preciso voltar a ser o que era. Quando Maria Mulambo lhe resgata, quando ela trabalha nessa questão do resgate da sua autoestima, da sua percepção de vida, do seu poder feminino, né, do seu amor próprio, da sua possibilidade de ser, de poder, de fazer, ela lhe mostra que você não vai voltar para onde você estava. Porque onde você estava não existia, existia só na sua mente. Então, ela vai abrir seus olhos, ela vai trabalhar como esse clarão, como essa venda que foi retirada, né? E aí ela vai fazer entender que você não precisa ser mais aquela mulher que você era antes, né? Não precisa, além de não precisar provar força o tempo todo, você se entender, você se aceitar, você se acolher e se abraçar, porque você é o centro de toda a sua vida, seu eixo.
Isso não é egoísmo, nem egocentrismo. Isso realmente é colocar a vida nas mãos da pessoa que mais tem condições de cuidar da vida, somos nós que somos donos da vida, né? E isso que Maria Mulambo nos fala, né? Ela fala sobre o poder em admitir a própria dor. Ela não apressa, ela afirma, né? Maria Mulambo, ela não levanta quem tem pressa, ela levanta quem está pronto. Quando Maria Mulambo, ela pergunta para você, você quer ser minha amiga? Você vai ser amiga dela. E ser amiga de Maria Mulambo ela estar o tempo todo sabendo o que você está pensando, o que você pretende fazer e o que acontecerá. Ela sempre vai estar dois caminhos à frente, 2 passos à frente. Tem um ditado que diz que Exu, ele acertou o pássaro hoje com a pedra que ele jogou amanhã. Porque Exu é caminho, Exu é movimento. Quando a gente fala sobre Exu, a gente tem o Exu Orixá, a gente tem o Exu Catiço, isso é outra demanda, mas quando a gente fala sobre Lebara, sobre as pessoas, o pessoal da rua, que são nossos ancestrais, são pessoas que são mais próximos ao que é humano, né? Ao que é a nossa matéria, né? E Maria Mulambo, ela faz isso. Ela se antevém aquilo que você ainda nem sonhou, nem pensou. Mas eu não estava pensando nisso. Mas você iria pensar. Ela não quer te tirar do chão para você voltar a ser a mesma pessoa. Você vai renascer. Você vai se transformar. Né? Então, aqui, ó, não precisa voltar a ser quem era. Há poder em admitir a própria dor. Há poder você admitir que não está doendo. Está doendo. Não é fracasso. A gente precisa se humanizar. Está doendo, está difícil, está complicado. Mas eu preciso sair daqui desse lugar. Eu preciso virar essa chave. Não está bom aqui onde eu estou. Eu não mereço ficar aqui. Talvez você mereça até estar, mas ficar, permanecer, não é o verbo que você merece nesse momento, né? Então, o que eu falo sobre isso é sobre a inspiração que Maria Mulambo nos traz no meu caminho. Eu sou uma consulente eu sou a matéria que carrega a Maria Mulambo. E para a Maria Mulambo chegar até a minha vida, eu precisei conhecer o chão. Mas ela nunca mais me deixou voltar para o chão. Assim, quando ela perguntou, você quer ser minha amiga? E eu respondi, quero ser sua amiga. Com a voz bem fininha, bem quase sem força, sem vontade, assim, sem acreditar. E ela me tirou e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais fui a mesma pessoa. E não quero voltar a ser aquela pessoa de antes, né? E quando a gente fala aqui, que eu acho interessante, uma das minhas pesquisas, né, porque apesar de ser médium de Maria Mulambo, a gente também precisa pesquisar aquilo que a gente detém, aquilo que engloba a nossa vida. E aí falando sobre os arquétipos, que hoje está muito na moda, né, falar sobre arquétipo. Arquétipo de Cleópatra, de Afrodite, e é bem interessante a gente estudar e pesquisar sobre isso, né, para ver em que arquétipo você se enquadra. E quando a gente fala sobre arquétipo de Maria Mulambo, ela fala justamente sobre essa força feminina que nasce após a queda. Não é que nasce da queda, nasce após a queda, né? Quando tudo que era aparência, ilusão ou sustentação externa se desfaz. Ela simboliza a mulher que conhece o abandono, a perda, a humilhação, o esgotamento, e ainda assim não perde a dignidade nem a capacidade de se refazer. Apesar de tudo indo contra, ela ainda persiste, né? Maria Mulambo, ela atua num ponto em que a mulher já não tem mais máscaras.
nem recursos externos, nem rede de apoio, não tem para onde fugir, né? É o arquétipo do fundo do poço. Muito triste você ouvir isso, né? Nossa, arquétipo do fundo do poço. Nossa, que depressivo, né? Mas é onde ela encontra o chão firme, né? Onde ela reconhece essa dor e reconhece que ela não quer ficar ali, né? Ela ensina que cair não é fracassar, é revelar, perder tudo pode ser o início de uma nova vida, né? Tudo que foi rasgado, descartado, desvalorizado, ainda carrega força. Esse reerguer. No campo simbólico, Maria Mulambo rege os processos de encerramento, desapego, reviravolta, reconstrução da identidade, né, feminina. Então, assim, se você pergunta, Cleo, você trabalha com amarração amorosa? Quem vai me responder? Eu sendo médio de Maria Mulambo, se eu trabalho com amarração amorosa? Eu. Vocês acham que eu trabalho com amarração amorosa? Acho que tendo Mulambo, não. Sim, Josi, não. É mesmo, errei feio. Tendo mulambo, não. Outras pessoas que têm mulambo pode trabalhar com amarração amorosa? Pode, fica a critério de cada um. Cada um usa seu livre-arbítrio. Mas o vento que eu trabalho, ela está aqui para mostrar a você que você é você. Que você pode mais. Que você não é para viver só, não. Que muitas vezes as pessoas falam, vai viver só. Mas é para você saber o que você quer e principalmente o que você não quer. Saber o que você aceita e principalmente o que você não aceita. Então, ela trabalha com essa questão da reviravolta, da reconstrução da identidade, né? Não promete atalhos, não promete conforto, não promete que vai ser fácil, mas ela dá a base para você se sustentar e você ir. É uma força gigantesca. É realmente ter uma amiga, é não estar sozinha. Então, o arquétipo de Maria Mulambo não levanta a mulher para voltar ao que ela era. Eu quero voltar ao que eu era quando eu tinha 15 anos. Mas se você vai regredir, não. Ela afirma para que ela nunca mais precise se abandonar. Se deixar levar. Acreditar que o outro tenha poder na sua vida. Dar poder a uma pessoa que não seja você na sua vida. Eu posso dividir minha vida, eu vou dividir minha vida. Eu vou amar, eu vou ser amada, porque eu mereço isso. E todos os dias vai ser um aprendizado, né? Então, assim, eu, Cleo, não trabalho com amarração amorosa e não tenho nada contra quem trabalha com amarração amorosa. Cada um faz, mas eu, carregando Mulambo, Maria Mulambo, a Mulambo que eu trabalho, a Mulambo que rege meus caminhos, a minha entrada, eu vou trabalhar com desapego, eu vou trabalhar com renovação, eu vou trabalhar com fim de ciclo, início de novos ciclos. É isso que a gente trabalha. É mostrar para a mulher, mostrar para ela que ela pode vencer, sim. O que ela precisa fazer. Não é fácil, mas é possível. Pode passar, por favor. E aí, falando sobre essa questão de poder de ser, ela vem e traz a reviravolta na vida das mulheres. Né? Não é sobre voltar quem era, é sobre nascer diferente. Olha só, a possibilidade de você em vida nascer, não é renascer, porque renascer é como se você voltasse. É nascer diferente. Você ter a capacidade de nascer diferente, na mesma vida. E sem arrependimentos, né? Principalmente sem arrependimentos, né? Então, mulheres que tentaram de tudo, né, que já pediram ajuda, já rezaram, né, já calaram demais. Quantas vezes na sua vida, e eu vou voltar ao tempo de criança, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e aí eu falando com ela, eu disse assim, eu me lembrei essa semana de uma fala que minha mãe erroneamente aprendeu e aí perpetuou.
ela falava assim, entupa. Quem já ouviu isso? Entupa. Engula o choro. Engula o choro. Né? Minha mãe falava sobre isso. Entupa, engula o choro. Ó, silêncio, eu não quero ouvir mais. E a gente começou a crescer perpetuando esse comportamento. Esse comportamento. Entupa, cala a boca. Calada você ainda está errada. Epa, quem manda aqui sou eu. E aí a gente cresce, a gente escuta do professor, a gente escuta da irmã mais velha, da tia, da prima, da amiga, e a gente vai aceitando, escutando isso, e a gente vai se calando, porque a gente não quer brigar, porque a gente não quer, a gente acha que a gente está errado no nosso posicionamento. Eu não quero desagradar, hoje eu não tô com força para falar, né? E a gente vai repetindo esse padrão. Então, assim, quando a gente fala sobre essa reviravolta, ela também lida com as pessoas que se calaram demais. Então, essa reviravolta, ela não acontece de fora para dentro. Eu quero estar bela, quero estar maravilhosa. Bela a gente sempre é, independente. Nós somos lindas e maravilhosas, lindos também. Perfeitos, maravilhosos. Nós somos maravilhosos. Não tem quem não seja. Não tem quem seja mais perfeitos do que nós, lindos. Né? Cada um com sua beleza, cada um com o que quer chamar a atenção. Mas ela não acontece, essa mudança de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Ela começa por dentro. Começa quando a mulher aceita olhar sem se culpar. Quando a mulher se abraça, se acolhe. Quão difícil é se abraçar, quão difícil é se acolher. A gente abraça até o inimigo, a gente perdoa uma pessoa que nos fez mal, a gente aceita a traição de todos os tipos, pode ser de amigo, de família, de relacionamento, mas a gente não nos perdoa, não se perdoa, não se abraça, não se acolhe, não vê assim, eu errei, eu não poderia ter feito isso, mas tudo bem, vou me abraçar. Ó, Cleo, você errou, você deveria ter sido mais tranquila. Mas eu estou aqui te acolhendo. Essa conversa de gente maluca, né? Mas a gente faz isso com todo mundo. Menos com nós mesmos, né? A gente não se abraça. A gente não se acolhe. E aí é que entra a espiritualidade. Né? Não é sobre voltar a ser quem era, é sobre nascer diferente. A mesma pessoa, né? Você que perdeu o chão, né? Que tentou manter tudo em pé sozinha, que engoliu a dor para não incomodar, não foi fraqueza. Não é fraqueza. Não é fraqueza querer ser aceita, querer ser enquadrada, querer ser colocada naquele grupo. Não é fraqueza querer ser só, não querer ser só, né? Foi excesso de peso, né? Não é fraqueza, foi excesso de peso. O corpo da mulher, ela guarda tudo. Ela guarda o que foi dito, o que foi calado, o que foi suportado até o limite. E quando o corpo cansa, a alma pede o ritual. É aí que Maria Molambo entra. Quando o nosso corpo cansa, o nosso espírito, ele quer ser fortalecido. É tipo uma força inversa, né? Eu estou cansada, mas meu espírito, ele precisa ser o quê? Fortalecido, para que meu corpo também chegue e fique fortalecido. E é nessas horas que entra o ritual. O ritual, ela não é magia vazia, não é qualquer coisa. É a linguagem da alma. Né? É o momento que a mulher, ela diz para a vida, eu reconheço o que vivi, mas escolho não permanecer mais. O que Mulambo nos ensina é que tudo aquilo que passamos, mesmo as piores coisas, traz uma carga de conhecimento
uma carga de energia que precisa ser ressignificada, como foi dito, mas que você não precisa viver mais ali. É você reconhecer. Poxa, poderia ter feito diferente. Mas agora eu posso fazer diferente. Agora eu posso mudar. Né? Então, assim, eu reconheço o que vivi, mas eu escolho não ficar aqui. Reviravolta, ela não é milagre, ela é decisão com presença. E aí eu vou jogar uma pergunta para vocês. Hoje, quem precisa de uma reviravolta? Quem precisa de um ritual de desapego aqui? Quem é que precisa de um ritual de desapego? Eu vou falar assim, a gente pode fazer vários rituais de desapegos. Olha só, não é ritual de amarração, é ritual de desapegos, né? Mas o ritual de desapego que a gente vai fazer é com o nosso eu do passado, né? O nosso, com valores que a gente não encaixa mais na nossa vida. Chega, né? Chega, já deu, né? Pode passar, por favor. E aí vem, depois da reviravolta, vem a parte interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas eu vou disponibilizar no grupo, tem um card com o ritual todo detalhadinho, olha só, um bônus da Alminaré para vocês, né? E tem 3 rituais terapêuticos ensináveis, porque existem os rituais que a gente não ensina, a gente pratica. E aí vocês falam comigo, e aí a gente marca a consulta, né? Mas assim, são 3 rituais ensináveis, né? Ensináveis. Pode passar, por favor. Que o primeiro ritual, vou beber uma aguinha aqui. A Omi, né? A água Omi. O nome da Ominaré, vou explicar para vocês que eu não expliquei, é Ominaré. Omi é água e Naré está boa. A água sempre está boa, sempre está boa. Eu sou uma mulher de Ogum Oxum Pará, minha Oxum anda nos caminhos de Ogum Oxum guerreira, e ela está no meio do encontro das águas, né? Ela é bem agitada. E aí, a Ominaré é a qualidade da minha Oxum. Né? E aí eu coloquei o nome para abertura de caminhos, né? Laura está dizendo aí, eu amo, Laura conhece, para abertura de caminhos e para também mostrar o Oxum na minha vida. A água, ela é importante, viu, gente? A água, ela nos tem desde a nossa concepção, é importante. Viva Oxum, que Oxum. Que Oxum nos abençoe grandemente, uma grande mãe, uma grande mulher. Né? Então, o ritual 1 é o primeiro ritual, que é o ritual do desapego. É um ritual terapêutico, mas é um ritual que foi feito também em conversa, né, com a intuição de Maria Mulambo. E ela dá dicas de alguns rituais que você pode fazer em casa. Né? Esse é o ritual da água, mas existe o ritual do fogo também. Né? Esse ritual da água, a gente não vai colocar o fogo, apesar de fogo ser algo que traz a renovação, limpeza, a água, ela também traz a calmaria, traz a limpeza e leva, né? Ela desapega, ela fala assim, olha, foi importante que eu vivi, sem rancor, sem medo, sem desespero, sem ódio, né? Sem nenhum sentimento que possa fazer você perder tempo no futuro. Então, por isso que esse ritual, ele é da água, né? Aqui está dizendo que são os materiais, que é o papel e o lápis. Lembrando que tudo que você for fazer no axé, é necessário que seja a lápis. Isso aí é um bônus extra que eu estou passando para vocês, dica do meu pai de santo, né? Tato Antônio. Um copo com água, né? Um copo com água, uma vasilha com água e uma vela branca, né? O que você vai fazer? Você vai escrever tudo que precisa ser abandonado, né? Tudo que precisa ser
que não é seu. Eu quero me libertar dessa situação. Hoje, eu me analisando, eu olhando para mim, eu vendo minha vida, eu preciso mudar nisso. A gente não pode mudar tudo de uma vez só, né? Tem que ser as prioridades. E aí você vai anotar no lápis. Um lápis. Olha, Thaís falou que ótimo, super combina com lua minguante. Desapegar, né, Thaís? A lua minguante é ótimo. Muito bom, né? Então, assim, as pessoas que têm esse conhecimento de astrologia, eu acho muito importante também. Laura me ensina muito sobre a astrologia. Eu não tenho muito conhecimento, mas Laura me ensina todos os dias. E é muito bom a gente associar, porque potencializa, né? Então, assim, escrever no papel, né? Tudo aquilo que não quer mais, tudo aquilo que você não convive mais, tudo aquilo que não pertence a você. Você vai escrever, né? Você vai escrever com e logo desapegar da falta de amor, da falta de dinheiro, né? Desapegar vamos dizer assim, do que é pouco, né? Da mesquinharia, de sentimento. Isso é também um ritual. Né? Então, você vai colocar, escrever o que precisa ser encerrado, que precisa desapegar, né? Você vai ler em voz baixa. Você vai escrever, você vai ler em voz baixa. Eu estou desapegando, né? Você vai molhar o papel na água, mas com respeito. Você vai molhar e você vai ali pedir para que aquilo ali se dissolva com a água. Assim como eu não quero mais na minha vida, eu entendo, né? E vai estar tudo descrito na cartilha que eu vou mandar para vocês, no material. Então, tudo aquilo, assim como isso aqui vai se dissolvendo, vai saindo da minha vida, sem luta, sem rancor, sem ódio, só vai sair, só vai desapegar. Aí você vai deixar essa vela acesa, você pode deixar até de molho na água, até a vela se apagar. Deixa lá na parte, né? Ou então no chão. O chão também é o que? Limite. Você vai colocar dentro de um copo com água, dobradinho, né? Vai acender a vela. Após a vela apagar, você vai desfazer tudo isso. E depois você vai descartar em água corrente, né? Porque o papel já não vai estar mais utilizável. E vai usar o copo. Não precisa estar guardando, separando o copo. Vai utilizar o copo normalmente. Então, assim, o que esse ritual ele fala? Ele fala sobre o desapego. É a escrita, porque você está escrevendo o que você quer, o seu desejo, a simbolização da água e a decisão. E a vela, ela vai estar ali firmando, porque o fogo vai estar do lado de fora, não vai queimar o papel, né? A água que vai estar participando do processo. Então, esse é o primeiro ritual, que é o ritual do desapego. Primeiro a gente desapega, né? Próximo ritual. Por favor, pode mudar o slide. O ritual 2 é o que a maioria das pessoas amam, que é a limpeza espiritual, né? Um banho de erva. Agora, esse banho é um banho que você precisa estar desapegada para você poder, né, reviver. Então, não é um banho frio, é um banho quente, é um banho de mulher, é um banho de poder feminino. É um banho de dizer assim, estou pronta, eu desapeguei, agora eu quero que você me tire daquele lugar. Eu não quero mais voltar para lá, né? Então, a gente tem esse ritual 2, né? Que é o banho espiritual. É a reorganização emocional, o fortalecimento interno, né? E aí a gente tem algumas ervas que eu separei. Existem outras ervas, mas eu separei essas ervas especialmente para esse evento, né? Porque para esse intento, essa intenção, isso tudo pela intuição de Maria Mulano. Ela pediu, são 4 ervas, né? Que é a menta, né? Se não achar a erva em si, vê o óleo essencial, né? A essência, mas procura a menta. A folha da pimenta rosa, não é a pimenta rosa, mas a folha da pimenta rosa, mas pode usar a essência também, caso não tenha, né? Porque a gente trabalha com possibilidades e com fé, né? Mas se tiver a folha, a sálvia e o hibisco. O hibisco é uma erva, uma flor de poder feminino altíssimo. Altíssimo.
tomar um banho de adoçamento. Aí você fala assim, Cleo, você não faz amarração nem faz adoçamento. Eu faço para você ficar maravilhosa, para você brilhar, para você ter prosperidade, para você ser rica daquilo que o dinheiro pode e daquilo que o dinheiro não pode comprar. Aí eu faço para você um adoçamento, né? Eu passo para você um adoçamento para você reviver, para você escolher o que você quer, não é? Eu quero adoçar fulano de tal, não, eu vou adoçar você, para você ser maravilhosa. Isso, a aroeira. Isso. Também pode colocar a aroeira a vermelha, né? A água e a bacia de banho. Por que eu coloquei bacia de banho? Porque assim, a gente utiliza baldes e quem é uma pessoa que quer fazer ritual de limpeza, é bom se acostumar a ter uma bacia de esmalte ou qualquer uma bacia clara, separada só para isso, uma bacia de plástico mesmo, mas que não bote pano de chão, não bote pano de prato, não limpe a casa, né? Porque tem que ser energia canalizada para o banho, né? Esse banho, ele não é um banho de fresco, ele é um banho cozido, né? E como é que ele é feito? Primeiro você vai tomar o seu banho de higiene, né? Como de costume, limpar o corpo todo, né? E vai mentalizar a limpeza e a limpeza de preocupações, né? Depois, antes de tudo, primeiro vamos colocar a ordem, você vai fazer o banho de folha, né? Que vai ser, você vai ferver 1 litro de água, quando a água pegar fervura, você vai desligar, vai colocar as ervas e vai deixar aquela infusão ali de 15 a 30 minutos, para poder ela tirar as propriedades, certo? Depois disso, vocês vão coar esse banho. As ervas, as folhas, vocês podem desprezar na natureza, né? Depois do banho. Mas você vai coar, você vai para o seu banho, você vai tomar seu banho de higiene, aí você vai se limpar, você vai pedir para tirar todo esse peso, toda essa preocupação, tudo que você quer se livrar, e você vai agora colocar, né? Você vai despejar no seu corpo, da cabeça, do pescoço para baixo, nada de banho de cabeça, principalmente com folhas quentes, né? Nada de folha, né? De banho de cabeça. Então, após o banho higiênico, derramar essa mistura, né? Do pescoço para baixo, lentamente, né? Com fé e amor. E no material que eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, tem falando algumas palavras. E você pode acrescentar as palavras que vêm naquele momento no seu coração e peça com fé. Né? Então, mentalize, né, enquanto está fazendo isso, peça a Maria Mulambo por limpeza, proteção, abertura de caminhos, né, autoestima. E após você tomar esse banho, você não se seca. O ideal é não se secar, é deixar o banho, né, escorrer pelo corpo e ele secar naturalmente. Ou você pode, no máximo, pegar uma toalha branca e você passar, não esfregar, né, mas deixar você se secar naturalmente para que essas propriedades ela realmente entre e ela faça todo o equilíbrio, né? Do que você precisa, né? Do seu corpo, da sua matéria, do seu perispírito, né? De tudo aquilo que compõe no nosso corpo material e espiritual. Né? Então, você descarta as ervas, né, na natureza, né? Principalmente assim, numa árvore frondosa, num jardim bonito, ou numa estrada boa, né, que te dê bons fluidos, para frente é que se anda. Exu, ele fala sobre isso, sobre movimentação para frente, é para frente que se anda, né? Então, fala sobre isso, sobre o poder feminino, sobre a autoestima, né, aumento de autoestima. E o terceiro ritual, né, esse ritual, ele é bem interessante, pode mudar, por favor. O ritual 3, ele é um ritual que eu acho assim, é um ritual seu e da sua fé, né? Que é a virada de ciclo. O ritual de virada de ciclo é você simbolizar, né? Você honrar essa dor e não permanecer nela. Geralmente, quando acontece alguma coisa com a gente guarda algo que simbolize. Ou uma foto, ou uma aliança, ou um brinco, uma corrente. A gente guarda algo que lembre daquela situação. Se você não tiver nada, você vai anotar. Olha o papel aí de novo, olha a escrita novamente. Daí você vai anotar o que eu quero virar o ciclo, né?
Você vai pegar um pano escuro, marrom, preto, escuro mesmo. Você vai colocar no chão, né? Você vai acender uma vela vermelha, nesse caso. Você vai colocar esse objeto no centro, mas você não vai colocar ele com rancor, não, nem com dor. Você vai colocar ele no lugar dele, né? A partir de hoje você fica aqui, porque eu me tornei outra pessoa. Então, seu lugar é aqui. Mas não é com raiva, não. É para entender que você não tem mais para onde ir. É aqui, acondicionado. Você vai fechar, né? Você vai pedir, vai reconhecer essa dor vivida. É muito difícil, mas você, com fé, faça esse ritual nessa ordem. Vá se desvencilhando para você virar. Porque quando a gente cai em si, que a gente vê, né, que a gente precisa mudar, é bem complicado. Né? E aí você fala, eu honro o que foi vivido e escolho seguir em frente. E você vai apagar a vela com respeito. O que é apagar a vela com respeito? Você não vai assoprar a vela. Você vê que essa vela você não vai deixar queimar até o final, você vai apagar. Ou você vai abafar a vela, ou você vai molhar os dedos e apagar a vela com o dedo. Com respeito. Essa vela não vai queimar até o final. Né? Porque a sua virada de ciclo, você ali, ó, acabou. Aquele objeto está no lugar que ele deve ficar. E com o tempo, ou você descarta, você guarda no lugar que você não vê, ou você, se você estiver preparado ou preparada, você descarta. Né? Pode ser na natureza, no rio, né? Onde você achar melhor. Você descarta, né? Ou você espera aquele processo, deixa no lugar que você ainda não consegue ver. Agora não desamarra, não tira dali. E depois você muda, né? Lembrando assim que esses rituais ele não substituem os acompanhamentos médicos que a gente precisa. A gente precisa fazer a nossa terapia, a gente precisa de toda essa parte material, psíquica, mas a gente também pode fazer algo que complemente, que ande junto, que apoie cada vez mais. Porque se a gente puder dar um empurrão, a gente dá logo um pontapé. Então, esses rituais é justamente isso, para auxiliar. Mas se você precisa, e eu acho que hoje é difícil que não precise, de um psicólogo, de um médico, né, de um pai de santo, de um padre, de um pastor, de outra pessoa, isso não substitui. Isso é um ajudador. Né? Como eu falei, são rituais ensináveis. Certo? Agora eu vou abrir, né? A gente tem o quê? 3 minutos, acho que não sei se vai poder estender, mas eu vou abrir para alguém que queira fazer uma pergunta, que queira tirar uma dúvida, ou falar alguma coisa sobre a palestra que ficou subentendido. E aí depois nós temos o nosso encerramento, certo? Vou abrir aqui, eu vou desligar meu microfone, fechar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida sobre os rituais, sobre o que foi falado, sobre como Maria Mulambo pode te ajudar nesse momento. Qualquer coisa também, né, pelo WhatsApp a gente pode conversar, né? Está aberto o meu WhatsApp para vocês, puder conversar. Mas se tiver alguma dúvida da palestra, pode falar. Cléo, só te agradecer, acho que foi muito gostoso te escutar, né? Já era bom compartilhar contigo antes, agora meu olho tá aqui brilhando em casa. Te agradecer, anotei os rituais. Quero fazer um comentário também sobre o meu momento específico, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, só que é quando a gente tá gestante, nós mulheres, né? Eu sou uma mulher que adoro tomar banho de ervas, mas a gente tem várias ervas aí que a gente vai ter que deixar para um outro momento. Foi bom você tocar nesse assunto, Ju. Verdade. Perfeito, 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 perfeito. Gestante, né? Pessoas que têm algum comprometimento venoso, alguma comorbidade,
que seja acompanhada. Tem algumas ervas que realmente não pode, né, utilizar, né, a pimenta branca, a menta, mamãe, parabéns, mamãe, parabéns, fiquei muito feliz de saber, Obrigada. fiquei muito feliz vibrando, né, seja abençoado o seu ventre maravilhoso, né, que seja fruto de felicidade, alegria, prosperidade, né, caminhos na sua vida. Eu tenho certeza, porque você é uma pessoa que colhe, que planta coisas boas e vai colher coisas boas cada vez mais. Né? E é isso, realmente bom falar sobre isso, né? Principalmente esse cuidado com a mulher, que nós estamos falando de mulheres, e pessoas também que têm outras comorbidades, hipertensão, né? Ver, manusear com cuidado, certo? Claro que a gente está falando aqui no geral, mas tem certas coisas que realmente vai ter que esperar um pouquinho. Né? A senhora também, se a senhora quiser banho para gestante, se preocupe não, que eu tenho um ótimo, viu? Vou entrar em contato, então. Entre em contato. É por conta da titia babona. Né? Então, gente, olha só, agradeço a presença de vocês, né? Agradeço essa disponibilidade de vocês estarem aqui, né? Que vocês tenham recebido a luz do conhecimento, tenham conhecido um pouco sobre o que é a energia de Maria Molambo, né? O que tantas pessoas falam, né, sobre ela, sobre estar no farrapo, estar no chão, estar, né, rastejando ou algo de energia negativa. Saiba que Maria Mulamba é uma resgatadora de almas, né? Ela é a que vem ao socorro, é aquela que vem em busca de resgatar mesmo, de curar o ferido, né? De curar aquilo que ninguém consegue enxergar e nem chegar, né? Então, para esse encerramento, pode passar o próximo slide, né? É a nossa despedida, e eu acho que seja uma despedida de desapegos espirituais, mas de virada de ciclo, né? E de aterramento, né? De aterramento e virada de ciclo. Que essa nossa despedida seja o recomeço de uma vida, um recomeço de uma nova história, né? E para encerrar, né, esse ciclo, a gente vai fazer uma meditação guiada rápida. Eu vou pedir para vocês respirar, né? Fechar os olhos, respirar, concentrar, né? Poder nutrir novamente, né? E mentalizar nessas palavras. Se você chegou aqui sentindo que caiu, saiba que o chão também sustenta. Que cada mulher ou cada pessoa aqui se lembre, não é o que caiu que define a sua história, é o que ela escolhe fazer depois da queda. Que Maria Mulambo, ela ensine que do chão também nasce um caminho. Então, que esse momento de silêncio, de respiração e de agradecimento possa invadir a alma de vocês, a espiritualidade, que vocês sejam fortalecidos, né? Agraciados, que a autoestima seja elevada, que o poder que nós temos seja renovado e que cada um possa entender que o chão ele é o limite para a gente se levantar. E que a gente não precisa voltar mais a esse chão, não precisa voltar mais a esse limite. Eu agradeço cada uma mensagem de vocês, eu vi algumas mensagens falando sobre o poder, sobre agradecimento a Maria Mulambo, e que Maria Mulambo, ela acompanhe a noite de vocês, acompanhe o dia de vocês, que ela possa trazer em cada um, né, essa força vital, né, e Maria Mulambo acompanhe os intentos de vocês, que ela consiga te ensinar a driblar os obstáculos e aprender com eles. Eu agradeço, agradeço a companhia, agradeço a Spell Fair pelo convite. Muito interessante esse formato, é uma feira que tem muitas pessoas e eu convido vocês a irem, né, no Instagram da feira, e tem vários magistas, vários profissionais, vários artistas que irão ainda fazer, né, as palestras, tem amanhã e domingo,
né, as palestras sobre, não, amanhã, sábado e domingo, né, até domingo, né, e tem várias palestras muito interessantes, tem palestra com taróloga, com outras terapeutas, né, palestra também com Iala Orixás, né, grande mãe do candomblé, né, da Umbanda também. Então, assim, a bruxa, a feiticeira, as magistas, tudo que eu adoro. E eu recomendo a vocês também participar. Então, gente, uma boa noite, né, que amanhã, né, seja um dia de paz, que Oxalá nos abençoe, né, que nos dê tranquilidade, sabedoria do velho homem, para a gente saber onde a gente deve pisar e onde não deve pisar. Axé para todos vocês. Larô Exu, Larô Pombagira, Larô Maria Mulambo. Que Maria Mulambo das Almas abençoe vocês cada vez mais. Axé. Boa noite. Boa noite, Axé. Axé, boa noite. Axé, Cléo, excelente noite. Axé, Josi, boa noite. Axé, axé, boa noite. Boa noite, Thali. Axé, Elton. Axé, minha irmã, bênção, boa noite. Axé, minha irmã. Meu Pai algum lhe abençoe grandemente.